E como não poderia deixar de ser, a gente vai começar falando dos cogumelos. Não sei se vocês viram, mas Renan Santos está mais uma vez em meio a uma pequena polêmica. Conta pra gente, Diogo. Eu adoro cogumelos, aqueles que a gente compra no supermercado, na feira. Shimeji, shiitake. Por aí, sem dúvida, são ótimos. Mas tem alguns que são tanto mais complicados, né? Tá dando maior bafafá aí, porque acharam de novo. Primeiro foi o Arthur Duval, agora é o Renan Santos. Só que o Arthur estava com o Renan no momento da confusão que teve lá com a história das ucranianas. E agora ele entrou num grupo de pessoas que foi entrado, pode-se dizer. A história é muito esquisita, né, Diogo? É um grupo de apoiadores, mas é lógico, num grupo de apoiadores sempre tem alguém que não é exatamente um apoiador. Já deu pra aprender infiltrado, isso, né? Um infiltrado. Mas quem não sabe dessas coisas? Até no grupo de amigos tem uma coisa dessas. E aí, de repente, ele foi fazer umas falas meio um tanto fortes. Parece que vão aparecer depois no print do chat aí, para as pessoas não acharem que a gente tá enganado, né? Vamos fazer o seguinte pra gente poder comentar com um pouco mais de precisão. Solta aí, por favor, os prints pra gente ver o que Renan Santos falou neste grupo de WhatsApp muito esquisito. Usei cogumelo novamente no final de semana e tenho certeza que existe um mundo gigante cheio de significado no inconsciente, que alguns acessam mais que outros. Tem essa e teve uma outra ocasião que ele também falou que ele fez uso de cogumelo. Tomei um cogumelo e tô ouvindo Wagner. Adeus. Olha, até seria muito esquisito se ele negasse. A gente sabe agora, eu vou contar pra vocês. Ele não negou, ele confirmou a autenticidade, a autoria das mensagens e confirmou que ele faz isso mesmo, né? O que você acha, Diogo? Isso disse, se não me falha a memória, 2025, né, que aconteceu. Acho que final de 24, talvez? Final de 24, enfim. Mas enfim, quando eles já estavam planejando montar a partir da missão e já tinha uma perspectiva de eventualmente ser candidato a presidente, alguma coisa assim, né? Olha, eu te confesso, quando eu vi o primeiro print, que aqui nós mostramos o segundo e depois o primeiro, né? Mas quando eu vi o primeiro e vendo que ele, ao ser entrado no grupo, ele disse, mas o que eu tô fazendo aqui? Disseram, não, um grupo de apoiadores e tal, e ele ficou quieto um bom tempo. E a primeira vez que ele se manifestou foi com esse print, segundo o noticiário, e disse, adeus, eu entendi que era uma brincadeira, que ele devia estar num grupo que devia ser de gente meio malucona, não sei o quê, e foi um jeito dele sair com bom humor. Quando eu vi a segunda vez, me deu um certo nó na cabeça, assim, porque eu falei, não, o primeiro é brincadeira, o segundo já não parece ser brincadeira. O que um sujeito que quer ser presidente da República pretende escrevendo uma coisa dessas? Quer ser presidente da República num partido que é absolutamente contra drogas em todos os sentidos. Ele quer linha dura contra as drogas. Ele acredita que numa linha dura ele estanca o consumo, estanca o tráfico e some com esse mercado de 200 milhões de dólares todos os anos e vai resolver. Se tem essa pretensão, que é bastante ousada, ninguém conseguiu, em nenhum país de verdade conseguiu resolver isso de uma vez, não dá pra colocar um texto desse, você não acha? Assim, né, gente? Eu sou da turma que acho que você faz o que você bem quiser, desde que você não traga prejuízos ao outro, né? Eu confesso pra vocês, eu nunca tomei isso, não sei como é que é, não sei qual que é o efeito. Mas, enfim, se ele gosta, eu acho que na autonomia privada da vida dele, ele tem o direito de fazer o que ele quiser. O problema aqui é que, mais uma vez, estamos diante de alguém que na vida pública defende uma determinada coisa e que na vida privada faz uma outra coisa completamente diferente. As pessoas aqui no chat estão dizendo assim, e daí? Todo mundo usa isso. Qual é o problema? É a vida íntima dele. E eu concordo com vocês. Eu também não vejo problema nenhum nisso. O meu problema, e é isso que eu gostaria que a gente conseguisse conversar aqui hoje no programa, é quando o discurso público não condiz com a prática da sua vida privada. Porque como você cria confiança em alguém para liderar o país nesse caso, mas para qualquer coisa, né? Se aquela pessoa age de uma forma distinta daquilo que ela prega.
Eu vejo exatamente por aí, não tenho absolutamente nada contra o que qualquer pessoa queira fazer dentro da sua casa, não em ambiente público, logicamente, e respeitando os demais. Não tem dúvida, não tenho nada contra. E já disse muitas vezes, e vale repetir aqui, 100 anos atrás, nenhum país do mundo proibia drogas, proibia bebidas e assim por diante. Aí começaram, vamos falar dos Estados Unidos, que é o caso mais típico, proibiram tudo, inclusive as bebidas alcoólicas. E deu no que deu, foi um desastre, porque não conseguiram proibir o consumo, o comércio, a produção, clandestinizaram tudo, e foi quando surgiu uma máfia gigantesca nos Estados Unidos, porque as pessoas iam consumir da mesma maneira. Aí acabaram regredindo no caso das bebidas alcoólicas. E álcool é uma droga super violenta. Agora, quando você dá para uma empresa com CNPJ fazer isso aí, ela tem alguma responsabilidade. Então ela vai fazer uma cerveja que tem o teor alcoólico mais leve, é o que mais vende, vai fazer algumas bebidas mais fortes, com cuidado, mas não faz venenos. E quando você taxa muito alto ou você proíbe, você dá espaço para o crime organizado fazer essas que a gente vê, que misturam metanol e etc. e coisa vai. Aí, se fosse uma coisa proibida, as bebidas alcoólicas seriam venenos muito piores do que são hoje. E acho que vale essa discussão com a droga. Então, eu acho perfeita essa discussão e não quero recriminar absolutamente nada das escolhas dele. O negócio é a incoerência. Vir em público, como você disse muito bem, olha, temos que acabar com isso. Será que ele acredita que acaba de verdade? Me dê um exemplo, volto a dizer, me dê um exemplo de um país que combateu e resolveu, e enfrentou isso até o fim. E a gente acaba ficando no meio do caminho, porque hoje algumas são permitidas em alguns lugares, mas a produção não. Então olha que coisa mais maluca. O sujeito pode consumir, mas ele é obrigado a lidar com um traficante e com um bandido para adquirir. Esse é o pior dos mundos, na minha opinião. Ou assume que faz uma coisa controlada, legalizada, com farmácia, com medicamento, com responsabilidade, e trata como saúde pública, ou proíbe de uma vez, se é que tem competência para fazer isso. O nosso chat tá até bravo comigo aqui, falando que cogumelo não é legal, cogumelo não é legal. Gente, esse tipo de cogumelo, até onde eu sei, é ilegal. Porque é uma droga alucinógena, tá? Eu não confesso pra vocês que eu não sei exatamente qual é o cogumelo específico que ele tomou, mas assim, a priori é uma droga, tá? E é isso que a gente tá discutindo aqui. E o que a gente também está tentando trazer é o seguinte, a partir do momento em que você reconhece uma prática como essa, será que não seria um pouco mais consistente com o seu discurso? Não simplesmente falar zero tolerância às drogas, não podemos existir com o tráfico de drogas. Porque assim, gente, também tem uma outra coisa. Você vai plantar, sei lá como como cultiva o cogumelo, nem sei, mas você vai plantar isso? Você vai dar em árvore? Você não vai, você vai comprar de alguém. O próprio Renan Santos disse que não sabe como a droga, como aquele cogumelo chegou até ele. Então, é essa discrepância do discurso que me incomoda um pouco. E que eu acho que seria muito mais justo com todo... E, de novo, gente, não tô julgando ele usar. Não tô mesmo, não tô nem aí se ele usa ou não. Porque eu acho que isso não vai impactar em ele agir como presidente se ele for presidente. O ponto aqui não seria mais justo com os eleitores e com a sociedade em geral que a gente aproveitasse esse episódio, que isso está vindo à tona e tem muita gente no chat falando que, olha, mas a gente já sabia disso, mas enfim, veio à tona isso agora de novo e a gente está discutindo. Não seria justo falar assim, olha, vamos criar mecanismos para que as pessoas usem drogas de maneira recreativa sem a gente precisar recorrer a um traficante? Não seria mais justo tentar abordar o problema dessa forma? Porque o que a gente vê não, olha, zero tolerância com drogas, zero tolerância ao tráfico, mas eu não sei como é que me deram, mas eu usei. Ô Ana, eu acho muito legal terem trazido essa questão, mas o cogumelo não é ilícito. Ok. Mas ele faz efeitos mais fortes, certamente, do que maconha, por exemplo, ou do que outras coisas que são consideradas ilícitas. Maconha é uma planta. Uma planta ser proibida, na minha cabeça, é uma coisa um pouco maluca demais.
né? E o que eu vejo é que o que acontece na prática, e aí que o Brasil se dá mal, e é nesse ponto que a gente deve prestar atenção. O Brasil é um dos países, se não o país, que mais movimenta dinheiro no tráfico. Porque nós somos passagem, principalmente para cocaína, que é produzida em 3 países apenas, por questões de clima: Colômbia, Peru e Bolívia. E grande parte dela cruza o Brasil e sai pelo Porto de Santos, pelos portos de Amapá, por muitos lugares, enfim, permeia o Brasil. Coisa de 200 milhões de dólares se calcula por ano, passando pelo Brasil em drogas. Para quê? Para mandar para outros países. Então você tem os Estados Unidos como maior consumidor, a Europa como segundo maior consumidor, a Ásia como grande consumidor. Eles não produzem. A gente fica com a encrenca da criminalidade pesada aqui, violenta, armada, fazendo esse tráfico. 90 e tantos % vai embora daqui e a gente sofre muito mais do que eles. E o que eles fazem para combater o consumo deles? É muito fácil ficar criticando a gente, mas só existe isso tudo porque existe demanda. Muito diferente de dizer, como disse o Lula, que o traficante é vítima do consumo. Óbvio que não é isso que eu estou falando. Mas passa tudo isso por aqui, vai embora. E a gente deveria discutir isso ou internacionalmente. Falar, olha, vocês parem de ficar botando o dedo na nossa cara e venham nos ajudar a resolver esse problema. Vamos discutir com mais seriedade. Vamos discutir a fundo. É isso que eu espero de um presidente sincero. Fale, esse problema existe. Ele é sério, ele é complexo e do jeito que tá, nós estamos perdendo essa guerra. Ou alguém acha que nós estamos ganhando? É só estruturar um pouquinho mais a polícia e tá tudo resolvido. É só melhorar as leis e vai sumir esse problema. 100 anos que isso só cresce, que o crime organizado só nos cria problemas. E nós vamos fingir que vamos resolver com um pouco mais de dureza, troca o presidente, troca um governador, troca o secretário da segurança e pronto, tá tudo resolvido. Não, essa discussão tem que ser, no mínimo, madura. E eu esperava de alguém como o Renan que trouxesse uma discussão madura para esse assunto e não simplória de falar só contra e depois tá aceitando o consumo dentro de casa. Olha, tem muita gente defendendo o Renan no chat. As pessoas estão aqui brigando comigo, falando que o cogumelo não é ilícito e que o Renan faz uma distinção no seu discurso a respeito dos vários tipos de droga. Então, que na verdade, não é que ele é contra todos os tipos de droga. Mas, aí eu gostaria que vocês me dissessem qual que é a distinção que ele faz. Porque eu, particularmente, nunca vi. Eu sempre ouvi o MBL dizer que era absolutamente contra drogas e que tinha uma tolerância zero com relação a isso. E aí, tem alguém aqui no chat dizendo o seguinte: poxa, mas a gente tá colocando o cogumelo na mesma cesta de crack, na mesma cesta de maconha, e existem distinções importantes entre este tipo de droga. E eu concordo com vocês, tá? Eu acho, inclusive, que qualquer discussão séria a respeito de drogas tem que passar pela gravidade do que faz cada uma delas. Porque, como o Diogo coloca aqui, a gente já tem drogas legalizadas também, como o álcool, né? Muita gente que defende, por exemplo, a legalização da maconha, diz exatamente que os efeitos são muito menos prejudiciais à saúde do que, por exemplo, daquele que toma 3, 4 latas de cerveja por dia. Então, assim, eu acho que a discussão, muito além de Renan, ou de MBL, ou de qualquer outra coisa, deveria ser de forma científica. Deveria ser para a gente conseguir encontrar um meio termo entre permitir que as pessoas façam uso daquilo que lhes faz bem, sabendo das consequências. Para mim, a educação sempre vai ser a base de tudo. Então, olha, eu vou fumar maconha, mas eu sei que no longo prazo pode me acontecer isso, isso e isso. Do que simplesmente a gente falar, não, zero tolerância ou libera tudo, tá todo mundo e beleza. Eu não sei o que você acha a respeito disso, Diogo. Olha, eu até gostaria de poder viver num mundo onde dissesse, isto faz mal, tira da frente e ninguém vai consumir, e todos concordassem. Eu adoraria que fosse assim. Então não teria cigarro. Eu não gosto do cheiro do cigarro, eu não gosto de charuto, não gosto do cheiro disso. Eu respeito os amigos que fumam, fazer o quê? Mas se pudesse não existir, eu ficaria mais contente. Mas eu pergunto para vocês,
Funciona. Algum lugar isso acontece? Acontece na Arábia Saudita, países árabes proíbem. É mesmo. Vai num free shop de Londres, por exemplo, vê aquelas garrafas caríssimas e pergunta quem mais consome, quem mais compra esses produtos. São os árabes. Então também tem uma coisa que não pode em local público, não pode em praça pública. Eu acho que isso não devia poder em lugar nenhum, porque a praça pública é onde estão as crianças e todos os tipos de pessoa. As coisas têm que ter disciplina, tem que ter ordem. Agora, a gente precisa entender que para proibir algo, a gente tem que ter a certeza de que consegue fazer isso funcionar minimamente. A realidade é que isso não existe. Não existe em lugar nenhum. Não existe, como eu falei, em lugares da Europa e dos Estados Unidos, onde a produção é impossível até pelo clima, até de outros tipos de droga. Mas como no Brasil tudo é possível, a produção de tudo, isso não é no Brasil, é nos países vizinhos, na América do Sul, melhor dizendo, sobra para nós o grande problema, que é esse tráfico intenso. Se me derem uma solução, falar, olha, nós vamos fazer um clique e não tem mais, por exemplo, cigarro no mundo, tô dentro, mas não vai acontecer. Inclusive, bebida alcoólica, a gente fala, não é tão forte. Não é tão forte, eu insisto, porque tem uma pessoa com CNPJ numa empresa dirigida por uma pessoa com CPF que responde por muitas das consequências que possa trazer. Quando a gente tiver essas bebidas clandestinas que andaram causando mortes aqui no estado de São Paulo e outros lugares, alguém foi preso? Alguém foi condenado? Pessoas morreram. Porque o álcool é fortíssimo. Álcool, 1 dose, 2 doses pode matar quando você dá para a produção clandestina. Se não for assim a discussão, madura e avançando, ouvindo outras opiniões e crescendo na solução do problema, nós vamos ficar fingindo que tapar o sol com a peneira resolve as coisas e não resolve. Agora, volto a dizer, é isso que o Renan Santos, na minha opinião, devia estar fazendo. Trazer uma coisa disruptiva, uma proposta séria. Realmente de falar, nós queremos mudar as práticas e discutir como gente grande, embora sejamos mais jovens que a maioria. Mas no fundo, não é o que eles estão fazendo. Olha, tem muita gente aqui questionando a pertinência disso ter vindo a público agora, como se fosse algum tipo de perseguição política. Mas eu tenho uma opinião um pouquinho diferente. Primeiro, eu não vejo muita gente se colocando contra o Renan Santos. A maioria das pessoas, inclusive aqui no chat, são todas apoiando, dizendo que ele pode fazer o que ele quiser, que não é bem assim, que o discurso dele não tá destoando tanto daquilo que ele faz na vida privada dele. Eu tô vendo muito mais gente, pelo menos aqui no nosso chat, e eu me baseio por vocês, porque vocês são maravilhosos, incríveis, então continuem comentando e curtindo. Mas eu tô vendo muito mais gente defendendo o Renan do que propriamente o acusando. Eu não acho que alguém deixaria de votar nele por esse episódio. E a verdade é, querendo ou não, ele ganha fama. Ele fica mais conhecido. Se é pelo motivo correto ou não, é um fato de que a gente tá falando dele aqui no programa há 22 minutos. Então, assim, eu acho que também a gente, como um eleitor inteligente, tem que perceber que muitas vezes esse tipo de notícia gera a essa pessoa uma causa positiva, uma consequência positiva, né? Tô preocupado com uma coisa aqui, estão me jogando pra política. O Bevial falou que o Diogo podia ser vice do Renan. Será? Eu não tô filiado ao Partido Missão, bom, poderia ser por outro partido, sem dúvida, aí até que poderia. Mas eu acho que essa discussão, ela que é muito boa, ela tem que ser discutida dessa maneira mais aberta, e acho que a gente faz isso aqui. Agora, sem dúvida, Ana, isso tudo aconteceu porque ele é candidato a presidente, ele começou a aparecer, ele começou a marcar pontos nas pesquisas, e tem gente que começa a se incomodar, fala até onde ele pode ir. Há quem diga que ele passa dos 10%, há quem diga que no mínimo 5%, 7, 8, o que já é bastante para fazer deputados federais, eventualmente algum senador no Brasil, e surpreender ainda mais, e poder fazer influência na decisão do segundo turno. Então, lógico, qualquer coisa que acharem dele, vão comentar. Você pode ter certeza que tem gente procurando o prontuário de multas de trânsito dele. Nem sei se ele dirige ou anda com motorista, ou seja o que for, mas tem gente procurando isso. E não é só desse ano para ver quantos pontos tem, é indo lá para trás. Tem gente vasculhando tudo sobre a vida dele. É candidato a presidente.
Um candidato a presidente que tem 3, 4, 5% de intenção de votos, ele tem milhões de pessoas que o conhecem e alguns milhões de pessoas que já disseram que vão votar nele. Isso é muito forte. Não, e cá entre nós, né? Se você é vasculhado nessa profundidade, diante da importância de uma candidatura à presidência, como é o caso, e o máximo que acham é que você tomou um cogumelinho alucinógeno, eu inclusive valorizo esse candidato, porque se a gente pegar os outros e tudo que a gente já viu acontecer na história política de cada um deles, o cogumelinho na vida privada tá me parecendo tentador como eleitora. Não, sem dúvida nenhuma. Acho que é bem por aí, quer dizer, a ficha corrida dos concorrentes dele, talvez com uma ou outra exceção, é muito mais pesada. Não há nem o que comparar nisso. E nesse ponto, falamos desde o começo, inclusive, Ana, ele pode consumir o que ele quiser, desde que não atrapalhe a sua carreira como presidente. Digamos que assuma, ele tem que consumir o que ele quiser, desde que seja de uma maneira que não atrapalhe as decisões que venha a tomar. E não me parece que seja o caso de forma alguma. O que ele faz no sábado à noite é da vida dele. Não, tranquilo. E ó, tem gente aqui no chat falando que esses cogumelos vendem pela internet. Por favor, vocês não me coloquem o link de onde vende isso aí, hein? Pelo amor de Deus, que nós não estamos influenciando ninguém a nada aqui. E droga não vende pela internet, não vende por WhatsApp, não tem delivery, não tem nada disso, né? Não. O bacana não consegue cocaína ali no Zap rapidinho, que chega empacotadinho direitinho. Oh. Mas olha, pelo menos agora tem gente concordando comigo que antes tomar cogumelo do que sair por aí roubando os outros enquanto presidente. Eu concordo com vocês. Se o cogumelo fosse o maior dos nossos problemas, eu tenho certeza que o Brasil estaria em muito melhores condições do que atualmente a gente tem visto, né? Eu acho também, sem dúvida que está em condições muito melhores. E entrou, achei muito boa essa pergunta aqui no chat, se ele seria prejudicado ou não pela história dos cogumelos. Eu sinceramente acho que não. Eu também acho que não. O que vocês acham? Se vocês acham que essa história dos cogumelos, vindo à tona agora, prejudica a Renan Santos ou que não faz diferença ou até o ajuda a se tornar mais conhecido e mais querido pela nossa população? Deixa aí o seu voto, não esquece de compartilhar, não esquece de curtir e no final do programa a gente vai dar o resultado pra vocês, pra gente discutir mais um pouquinho. E assim, agora, gente, eu preciso... Fala, meus queridos, aqui quem fala é o Alan do canal Inevitável Cortes e no meu segundo mês postando cortes aqui no YouTube de figuras do Partido Missão e do MBL, eu faturei cerca de 25 mil reais ou um pouquinho mais de 4 mil dólares. E se você tem interesse em estar criando o seu próprio canal de cortes, eu preparei um treinamento 100% focado, mostrando o passo a passo para você estar conseguindo fazer seus cortes de figuras do Partido Missão e do MBL. Para acessar o treinamento é só clicar no primeiro link da descrição ou ler o QR Code que está aparecendo aqui no meio da tela agora. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.